Caminho de Santiago foi um sonho que eu sempre empurrava para mais para frente e nunca realizava. Algo que sabia que um dia iria fazer. Daquele tipo de coisa que dizemos, isso ainda vou fazer antes de morrer. Mas para que esperar tanto tempo assim? Afinal, não sabemos quando vamos morrer? O caminho de Santiago sempre aparece em nossas vidas no momento que mais precisamos. Momentos de mudanças, desafios e renovações. Ele sempre acaba vindo nas horas certas e marca sua vida para sempre. Em 2014, eu andei o caminho de Santiago francês. E agora, 8 anos depois, meu grande amigo me convidou para esse novo desafio, que era andar o caminho de Santiago português. O caminho de Santiago português, iniciando em Porto, tem uma distância de 245 km e pode ser percorrido em média de 10 dias. Sem muito pensar, aceitei o desafio, mas até então eu não imaginava o quanto eu precisava andar por esse caminho mágico. E somente depois de alguns dias andando é que nos damos conta de quanto isso vai nos marcar a vida. Cheguei na cidade de Porto. Depois de ter pego um trem, eu cheguei aqui no centro da cidade de Porto. Agora eu tô andando até um hostel e lá eu vou encontrar o meu amigo GG. Ele veio do Brasil para encontrar eu aqui em Porto, pra gente fazer o caminho de Santiago juntos. É isso mesmo. Dessa vez eu não vou fazer sozinho o caminho, vou ter um amigo. Vai ser muito massa. E eu acho que a gente vai começar já o caminho amanhã, viu? Amanhã, hoje é sábado, vamos descansar. Aí amanhã acordar cedo e começar o caminho de Santiago, o caminho português. Dificuldade para encontrar esse hostel, mas agora eu acho que eu achei. E por hoje ser sábado, é lógico, os hostels estão um pouco mais caros que o normal. Chegando aqui no hostel, vou encontrar com meu amigo GG. Tá aqui sim, cara. Bem-vindo, bem-vindo. Saúde! Saúde! Tá preparado, GG, pro caminho? Preparadíssimo. Desde os 9 anos, quando li Paulo Coelho. Ah, é? Então foi o livro que te inspirou? Foi, com certeza. É isso aí, acabamos de sair do hostel aqui e vamos começar o caminho então. A gente nem sabe pra que lado que vai. Vamos aí. Vamos fingir que a gente sabe. Então a gente veio aqui na Câmara Municipal da cidade para conseguir isso aqui, ó. É praticamente um passaporte que aí cada cidade que a gente passa no caminho, pá, recebe uma estampa. E essa estampa aqui já é a primeira, é de Porto. Então vamos lá, vamos conseguir encher isso aqui agora.
Que agora a gente conseguiu um mapa. Esse mapa aqui vai levar a gente pro tesouro. Tá preparado, GG? Oh, sempre. Então vamos lá. Bonito spread. O que você tá comendo aí, GG? Então, são baguete com omelete dentro. Baguete com omelete. Que no domingo essa padaria aqui do Padaria Cacau. Depois de um pequeno almoço, né? Isso aí. A gente agora vai finalmente continuar o caminho de Santiago. Na verdade, não sei nem se é continuar, porque a gente nem começou direito, né? Porque a gente ainda nem conseguiu sair da cidade de Porto. A gente já tá andando pelos subúrbios da cidade. Eu acho que mais uma meia hora a gente vai começar a andar mais na natureza, porque ainda tá dentro da cidade, cara. E o caminho de Santiago inteiro vão ter essas setinhas amarelas e as conchinhas pra gente saber que a gente tá no caminho. A gente mal começou o caminho e já tinha se perdido, porque a gente tem que seguir as setinhas. E aí, quando a gente... Desculpa a pergunta, você vai até Santiago? Boa caminhada. Obrigado, obrigado. Obrigado, meu querido. E a gente tinha se perdido. Aí uma moça muito simpática deu a direção pra gente. E é massa que todo mundo que a gente passa aí diz bom caminho, boa sorte. E quanto mais isso acontece, mais medo eu fico, porque parece que a gente precisa de muita sorte pra chegar até lá, cara. Uma igrejinha super portuguesa de azulejos. A gente acabou de conhecer aqui a Renata da República Tcheca. E ela também tá fazendo o caminho de Santiago. Só que ela vai pegar um outro caminho, no meio separa, porque um caminho vai pela praia e outro vai pelo meio. E a gente vai pelo meio, né? Ela vai para outro caminho. E o GG tá ali atrás praticando inglês. Ele tá precisando praticar inglês, tá enferrujado o inglês dele. Então ele tá aproveitando. Já andamos, acho que, se eu não me engano, 11 quilômetros e ainda não saímos de Porto. Ainda estamos na cidade. E agora já é meio-dia, mas a gente vai parar para almoçar só mais além, porque a gente tomou um café da manhã, era 10h30 da manhã. Estamos aí, seguindo andando. Não vejo a hora de acabar a cidade logo e começar a natureza. Ui! Começou a ficar um pouco mais natureza aqui o caminho, mas o problema é que começou a garoar agora. E tudo que eu não preciso é de chuva. Já faz, acho que a meia hora que a gente tá debaixo de chuva. O negócio é aproveitar, porque talvez hoje à noite não tem chuveiro para tomar banho, então a gente já toma um banho agora. A chuva finalmente parou e já andamos 22 quilômetros e estamos na cidade ainda, você acredita? Tipo, não estamos mais em Porto, é uma outra cidade perto de Porto, acho que é Maia o nome. E ela é meio que junta de Porto, então desde Porto até aqui foi cidade, e até agora não começou ainda uma parte do caminho que é uma natureza, sabe? E a Renata estava andando com a gente aqui, ela ia seguir um caminho diferente, de uma parte do caminho ia dividir e ia para a costa, ela ia fazer o caminho pela costa, daí ela acabou perdendo essa divisão e agora decidiu andar com a gente mesmo. This way, yeah, right, yeah, you're going right. Say, what's the new word you learned today? The best word I learned today, vamos comer. Vamos comer. Agora finalmente começou a
O caminho ficou mais natureza, mais tranquilo. E a gente tá... A gente tava meio perdido aqui, porque a gente não tinha certeza se era esse o caminho. Aí finalmente a gente conseguiu descobriu que a gente tá a 11 quilômetros de Vilarinho. E é lá que eu acho que a gente vai parar para dormir hoje à noite. Que já são 2 da tarde e Vilarinho está a 11 quilômetros daqui. Então a gente já andou uns 23. Significa que hoje a gente vai andar uns 33 quilômetros mais ou menos até Vilarinho. E lá vamos dormir, mas no caminho com certeza a gente tem que parar para almoçar, que já são 2 da tarde, ou 3, sei lá, a gente nem almoçou ainda. It's different. Sometimes we didn't understand each other because it's different from British English. Aí não é banheiro não, hein? Pretending that way they are. Esse é o sinal que a gente tá indo no caminho certo. Um pouco velho, né, GG? Só um pouquinho. Será que funciona? Se puser um motor, quem sabe? Ai, ai. The Portuguese is, I don't know. for is very funny. Where we are? Oh, no. I don't know. We are definitely on a red line. Yeah. We're definitely somewhere in the map. Yeah. Dando uma pausa aí, Hugo? Ah, né? Tem que descansar, né, cara? Falta só 9 quilômetros pra dormir, pra chegar onde vai dormir, né? É, mas já andamos 27, né? Então... Não, Sim? não, andamos 23, eu acho. Do caminho. Acho que... Ah, não sei. É, no meu celular tá 27. Enfim. É um alongamentozinho aí, a galera. Fazendo um alongamentozinho. A gente parou para descansar um pouco, porque já começou a doer o ombro. Na verdade já faz algumas horas que já tá doendo meu ombro. Já são quase 3 horas da tarde. O galo cantando, 3 da tarde em Portugal. 3 da tarde, o galo cantando. Yeah, almost. Because you are really Muita uva. Só que não tá boa ainda para roubar. A gente tá passando por uma vila que se chama Vilar de Pinheiro. Bem pequena. Parece uma vila deserta isso aqui, porque a gente já andou acho que meio quilômetro na vila. Não tem uma pessoa. Todas as casas fechadas. Como se tivesse acontecido um teste nuclear e todo mundo evacuou. Evacuou? É. Meio de merda, né? Deu merda, daí todo mundo evacuou. E essa foi a primeira forma de vida nessa vila. Primeira e única, né? Os cachorros são as únicas formas de vida nessa vila. Ah, tem mais agora. Oi, oi, oi! Cadê você? Opa! Comer? Encontramos um lugar para comer aqui. Já são acho que mais de 3 da tarde. Finalmente vamos almoçar agora, 3 da tarde. Que é segunda, porque hoje é domingo e tem muita coisa fechada. Difícil de encontrar um lugar aberto. So Gigi, Very good. Gigi,
man. Are you happy we find something to eat? Oh, so much, man. Super. Super. So, Pacheco is the owner. Thank you, Pacheco. Thank you, Pacheco. Obrigado, hein? Olha só, tem rabanada. Que é a rabanada típica aqui dessa vila. É a nível nacional isto. E o que vai, Pacheco? Agora vou buscar um bocadinho de molho para tu ver. E aí, Guilherme, o que você está achando? I usually make a bread with eggs. Rabanada. Eles colocam um pouco de vinho em cima. Vinho do Porto, né? Não, não é do Porto. É do Porto? O vinho é do Porto? O vinho é do Porto. Muito bem. O Pacheco, a gente não se programou, mas se sair umas 8 horas, consegue chegar aqui na hora do almoço e pegar o bacalhau. É isso aí. Então fica a dica para quem passar. É isso aí. Tem que marcar para passar aqui na hora do almoço. Mas para quem perde o almoço igual a gente, também vai super bem a padaria. Super bem atendido aqui no... Qual o nome do lugar? 20 Nobre. 20 Nobre. 20 Nobre. Então quem tá fazendo o caminho de Santiago, passar por aqui, come aqui. E na hora do almoço ele tem um super bacalhau, que ele falou que é uma delícia. Camino, camino de nada. Que é isso, GG? Rolhas. Uma casa de rolhas. A parede inteira é feita de rolha, de material que é feito a rolha. Muito legal. Pô, quanto vinho esse cara não bebeu, hein? Pois é, quanto vinho que ele não bebeu pra fazer essa parede, né? Oi! Chegamos em Gião, outra vilazinha. Ah, que legal. Aqui, ó. A ordem tanto faz. Mais um carimbo no passaporte de Santiago de Compostela. Acabamos de encontrar um pé de ameixa, mas a gente não sabe, não tem certeza se é ameixa. Então, meio arriscado comer, né? So is this really, Really very sweet and yeah, whatever. Eu acho que é ameixa sim, ela comeu e não morreu, então... Então vamos pegar, porque é comida de graça. pass on. Já são 5 da tarde, mas falta 5 quilômetros. Pra qual vila mesmo? Vilarinho. Vilarinho, é lá que a gente vai dormir hoje. Nothing for us. We need. But not, I'm not happy. É uma adega, Adega. Yeah. que pena que tá fechado, né? É uma cerveja que a gente precisava agora. Ou até um vinho aqui, tradicional da região. A gente já tá muito cansado, meu, quase 6 da tarde. Mas falta 2 quilômetros pra finalmente a gente descansar por hoje, e daí acabou por hoje, meu. Um lugar bem interessante aqui, um cemitério e uma igreja. Que é anterior a 970. O GG me convenceu a entrar na igreja para dar uma olhada. Então, A igreja é datada de 974. então você quer dizer que tem mais de 1000 anos? Ah, para, essa arquitetura aqui não tem mais de 1000 Não, ela anos, foi não. reconstruída, mas ela é. Na placa tá dizendo que ela é de 974.
Finalmente estamos chegando. Eu estou exausto, com o rosto tudo queimado. Esqueci de passar protetor, para variar. Maybe tomorrow we'll go back. Tá tocando o sino. Acho que estão avisando que a gente tá chegando na cidade. Cidade não, na vila, né? Chegamos em Vilarinho, finalmente. E acabamos de checar aqui no Google que a gente andou hoje 39 quilômetros. Firme e forte. Firme e forte, isso aí. Para comemorar aqui a nossa chegada finalmente, estamos comendo uma pizza e tomando um vinhozinho português. Cheers. Cheers! Saúde! Cara, a gente chegou no hostel aqui pra finalmente dormir. Você acredita que tá cheio, tá lotado. E o outro hostel aqui da cidade também tá cheio. A gente vai ter que voltar 1,5 km pra ficar no monastério. E lá tem lugar. Sacanagem, sacanagem, depois de andar quase 40 quilômetros. Vamos lá, galera, desiste não, desiste não. A gente ainda vai conseguir achar uma cama pra dormir. Voltamos aqui, tivemos que voltar até aqui, nesse albergue, que aqui já garantiram que aqui tem lugar. Agora nós estamos aqui com a Andrea and your husband is? Ans. Ernest. Oh, ok. So, o Hugo tá fazendo a reserva aqui do mosteiro. A gente conseguiu chegar depois de 40 quilômetros. Agora chuveiro e cama. Então esse é o quarto, dá uma olhada aí. Tá vendo que por que precisa do saco de dormir? As camas não tem nem lençol, não tem nada. Cama de peregrino. E olha o livro que tem no quarto aqui do albergue. Diário de um Mago, de Paulo Coelho. Esse foi o primeiro dia dessa caminhada de Santiago de Compostela. A gente andou apenas 10% de todo o caminho, mas eu vou te dizer que já valeu a pena porque as paisagens que a gente passou foram incríveis. E olha só esse pôr do sol que está rolando, coisa mais linda. E é isso, tem muito ainda para ser feito, tem muito para ser andado ainda, mas vamos para frente, vamos lá, vamos fazer isso. E agora estamos prontos para percorrer o segundo dia do Caminho de Santiago português. Estamos partindo do hostel agora, conhecemos a galera aqui. Aqui, ó. O Felipe aqui, a galera que cuida do hostel aqui. Tchau pra todos. Partiu. Tchau, tchau. O problema é quando a gente encontra isso. Não. Aí a gente fica sem saber, né? Não, é que na verdade Tem o desvio ele é e tem o lugar que é pra ser, né? O desvio é um caminho sempre mais curto pela rodovia.
Bom, hoje incrivelmente o corpo não está doendo nada. Que ontem à noite, quando eu fui deitar, tava as pernas doendo. Mas hoje eu acordei zerado. Uou! Aqui achamos outros 2 viajantes. São um casal da Califórnia. Gente boa pra caramba, conversamos com eles aqui. E eles moram no motorhome na Califórnia. Estavam explicando aqui que a vida deles há 10 anos já é só viajar. Eles acabaram de vir dos Himalaias e agora vieram pra cá fazer o caminho de Santiago. Mais uma vilazinha minúscula, mas muito bonita. Essas vilazinhas são incríveis. Tem quase ninguém, muita natureza. A maioria das casas aqui tem muitas árvores com frutas. Eles plantam os próprios vegetais, orgânico, tudo muito natural. Tudo bem? Sim, vamos para Santiago. Um longo caminho, né? É, em 10 dias a gente chega lá. O tempo tá bom. É, o tempo tá bom, não tá tão quente, né? Não. Ótimo. Tem que ser. Tenha um bom dia. Bom dia, eu é que não posso dar mais. Bom dia. Bom dia. Ó, também anda com doido. Anda. Olha a viagem. Obrigado. Camino, camino, Camino de nada. Agora a gente encontrou um problema porque o caminho continua na rodovia e não tem acostamento para andar na rodovia. A gente vai ter que andar bem no cantinho, o que é meio perigoso porque tem carro passando aqui muito rápido. Então vamos lá. E olha quanto milho! Isso tudo é para fazer pipoca, com certeza. De acordo com o dono do hostel que a gente ficou essa noite, a gente está começando a caminhar uma área que não vai ter nada pelos próximos 10 quilômetros. E não vai ter nenhum coffee shop, não vai ter restaurante, não vai ter alojamento, nada. Aí eles avisaram pra gente que encher nossa garrafa d'água, comer um café da manhã, né? E é isso, estamos aí começando esses 10 quilômetros no meio do nada. Bom, só milho, né? Só tem milho, né? Alguma coisa tem. Muita uva. Eu ia mesmo falar para dar uma paradinha para descansar porque tô cansado.
pessoal querido fez um ponto de parada aqui com bananas, algumas frutas, água potável. Nossa! Símbolo das conchinhas do caminho. E aí o Gueira, filou uma banana aqui do caminho que deixaram pra nós. Pô, precisava dar uma sentadinha, descansar. A Renata pegou uma maçã. Thank you for the apple. Very big refreshment for me after 6 kilometers or something like this with a backpack. Quite heavy. Achamos aqui um lugar para tomar um cafezinho. Bom dia! Bom dia. De acordo com as informações do GG, daqui 1 quilômetro tem uma quinta. Ora pois, vamos tomar um vinho, provar um vinho local. Chegamos aqui numa adega de vinhos. A gente já tem uma banda junto. Ô louco, olha isso. Infelizmente parece que tá fechado, não tem ninguém aqui. Mas vai ficar pra próxima então, quem sabe mais pra frente a gente acha outra adega. Tem uns jardins aqui muito bonitos. Incrível. Paramos aqui para almoçar agora. E nada como tomar um vinho branco português. Verde. Ah, vinho verde, é verdade. Branco verde. Branco verde. Sei lá a cor, mas tá muito branco bom. maduro e branco verde. Espumante também, né? Eu acho que é espumante, né? É um pouco frisante. E a nossa amiga Renata, da República Tcheca, ela se separou da gente faz algumas horas, porque aquela hora que a gente parou para ver se a gente conseguia tomar um vinho, ela continua andando. Mas com certeza a gente vai encontrar ela mais tarde, quando a gente chegar em Barcelos. Todo o caminho eu venho vendo muitos eucaliptos. E o cheiro é muito bom. At your own pace, you need to find your way. I know now you'll never change your mind for something that matters to me. Só falta 208 quilômetros. Vamos lá, vamos lá. You do not know what I have in mind. Olha, eu vou dizer pra você que eu tô exausto.
Falta 10 km mais ou menos. Mas acho que acumulou a canseira de ontem com hoje. Tá foda. E você, GG, como é que você tá? Eu tô tão empolgado e tão feliz de estar aqui que não é positividade tóxica ou qualquer papo aleatório. Eu tô realmente satisfeito e tô podre, meu amigo, igual você. Mas vamos firme e forte. Vamos chegar lá. É, de quilômetro em quilômetro a gente vai conquistando, né? A gente não pode pensar nos 210 quilômetros que faltam, mas sim nos 10 quilômetros que falta por hoje. Se for pensar no geral, a gente acaba desistindo, né? Vamos lá, que falta mais 10 quilômetros pra gente descansar por hoje. Bora. Tá difícil. Mas é assim. Foco no que falta hoje. O que falta pra depois é pra depois. É isso aí. Viva a sua dor de agora, não viva a dor de depois antecipadamente. O cansaço está intenso, mas falta apenas 1 hora até Barcelos. Foram 42 km ontem, 35 aproximadamente hoje. É muita coisa, né? Então, é isso, né? A gente sai, já sabe os custos, mas tudo que tem ônus também tem o seu bônus, né? É a lei do retorno. No pain, no gain. Oi! Meu amor, hermoso e fé. Estamos finalmente chegando na cidade de Barcelos. So hard to see from the moment we arrive. Cornelia, you are one who will survive. When time's been bad, you put smiles on everyone. Of you and of all I should have done. Então chegamos aqui em Barcelos, graças a Deus, depois de 36 quilômetros, só o pó da capa da gaita. Mas firmeza, né, Nogueira? Vamos lá. 42,7 ontem, mais 36 hoje. Eita, Maria. Chegamos! Depois de 2 dias de caminhada pelo caminho de Santiago português, estamos em Barcelos, uma vila bem pacata no interior de Portugal. Terceiro dia de caminhada, são 7h40 da manhã agora. A cidade que a gente planejava chegar hoje seria 33 quilômetros, então vai depender muito como a gente vai estar ao decorrer do caminho. Vamos continuar agora o terceiro dia, mas realmente não sabemos até onde vamos. E aí eu tô usando esses negócios aqui, ó, para colocar onde pega a sandália, onde tá machucando a sandália. E aí está o meu pé todo remendado para a caminhada de hoje. Olha aí, olha a bolha do GG. Já tem um calo e a bolha aqui. Um calo e a bolha, uma coleção. Ô, corcunda de Notre Dame. Ergue as 2 mãos pra cima aí. Pronto, igualzinho. A chuva deu uma parada, mas tá tem umas nuvens gigantescas e bem escuras aí na frente. Tomara que o caminho não seja por ali. A chuva tá parando finalmente.
Até saindo meio que um solzinho agora. E ó, tem frutas por todo lado no caminho, né, GG? E a chuva de volta. Restaurante pra gente almoçar finalmente. Água! Nós estamos muito felizes porque simplesmente só estamos pegando descida agora. Mas depois de pegar uma ladeira gigante para subir atrás ali, agora várias descidas. Que é ótimo, né? Tá tendo muitas subidas e descidas, é muito montanhoso essa parte do caminho. Estamos aqui para tomar um cafezinho. De quantos quilômetros já andamos hoje? Já andamos acho que 14 e falta 18 ainda. Falta 18 quilômetros para chegar em Porto Lima. Eu não sei se a gente vai conseguir chegar até Porto Lima, talvez a gente para antes. Agora vocês estão presenciando um furto de frutas aqui em Portugal. Ameixa? Ameixa. Rouba duas, tá? Por favor, pro filmmaker também. Aí o Hugo já. Mas uma. não é considerado furto porque o galho tá para fora da Juridicamente é isso mesmo. Mais pra piada, pra todos os fins humorísticos. Achamos um lugar aqui para tomar banho. Mas a gente já tomou banho ontem, então hoje não precisa. A gente olhou no Google Maps agora há pouco e apareceu ali 14 km, né? Mas aqui pela rota oficial do Caminho de Santiago, Português Central, tá dando 18. E nada a ver, né, Hugo? Nada a ver. Do pessoal há 1000 anos atrás pegar esse caminho de 14, em vez de eles olharem no Google Maps, né, eles não olhavam, daí andava por aqui mesmo. Tá bravo? Ou esse foi um oi? Sem condições de continuar, meu. Na real, a gente vai ter que continuar mais um pouco, porque não tem nada aqui nesse caminho para parar para dormir. 5h15 da tarde. Ainda falta 2 horas e 40 de caminhada até Ponte de Lima. Sem condições. Vamos ver se encontra um outro albergue aí pelo caminho. Chegamos aqui numa bifurcação e não tem nenhum sinal dizendo para qual lado que a gente tem que seguir. Temos um problema. Será que não é por aqui então, GG? Tá mais pra cá, eu acho, hein? Decidimos seguir pra cá, então. Opa! Olha só! Uma boa alma passou aqui e ajudou a gente. E qualquer outra pessoa que passasse por aqui. De novo! Ah, tô vendo aqui no chão, um amarelinho aqui, ó. Vem aqui. Ah, agora é aqui, tá certo. Estamos indo certo. Achamos um hostel. Será que tem vaga? Esse hostel fica no meio da natureza, não podia ser melhor. Aqui temos um macarrão vegetariano, um macarrão com franguinho, saladinha. Sorry, your name? Sorry? Corine. Corina. And? Manfred, Manny, is egal. Manny?
É isso aí, Nogueira. O vinho aqui feito pela Suzana, que é uma delícia. E o azeite de oliva dela também. Vamos lá, mais um dia. Mais um dia de caminhada. Não sabemos aonde vamos parar hoje. Mas o que importa é seguir. Vamos lá. Acabamos de conhecer aqui um grupo de 3 pessoas e eles acabaram de dizer, eles são da África do Sul, Cape Town, e eles estão andando, eles começaram em Lisboa. What's the day? The 30th of May. No 30 de maio eles começaram, então já faz 3 semanas eles já chegaram até aqui. Parabéns, congratulations. Thank you. 75. Hã? Ele tem 75 anos, olha só. Então isso vai de lição para que qualquer um pode fazer isso, não importa a idade. Bom caminho. Uma coisa que eu venho aprendendo aqui é que não importa a distância, se a gente faz de pouquinho em pouquinho, qualquer distância a gente consegue cobrir. Não existe longe. O que existe é a resistência e fazer de pouco em pouco. E essa é uma coisa muito interessante que a gente aprende aqui no Caminho de Santiago, é ter paciência. Tem mais um lugarzinho pra gente encher nossa garrafa de água. E agora o caminho ficou bem mais selvagem. A gente está entrando no meio de uma floresta aqui. E, meu, pelo jeito não vai ter nada para chegar em Ponte de Lima. E a gente nem teve café da manhã, né? Porque não tinha... O hostel que a gente ficou no meio do nada e não tinha café da manhã, não tinha nada para comer. Então a gente está de jejum até agora praticamente, mas nada que a gente vai morrer, né? Vamos ver se a gente consegue chegar pelo menos daqui 1 hora em Ponte de Lima para que a gente possa ter um café da manhã. Vamos de ver ali, cara, ainda falta 9 km para Ponte de Lima. 1 hora e 50 minutos andando. Vamos chegar lá, na verdade, para almoço, né?
particularmente acredito que vamos chegar a Santiago de Compostela, mas não vamos chegar ao bendito Porto de Lima aí, viu? É porque é muito sinuoso e a caminhada não compensa, ela não tem uma performance tão boa quanto a gente está andando reto. Olha quanto pé de maçã. A gente saiu sem comer café da manhã hoje, mas ainda bem que tem várias frutas no caminho. Já comemos uma pera, maçã, limão siciliano também é o que não falta aqui, viu? Um cheiro muito forte aqui de flores. Eu acho que são dos maracujás. Descobri que são essas flores aqui que estão cheirando muito bem. Estátua sua. We were down by the river all through the night, watching the stars and the city lights. Right from the start, said we never grow apart. Acabou de passar uma placa aí, a gente está a apenas 6 km de distância de Ponte de Lima. E é massa, porque vamos chegar lá mais ou menos 1 da tarde, na hora do almoço. Porque até agora só estamos com frutas selvagens que coletamos no caminho. Pior que tá meio que formando tempo de chuva agora. A gente tem que chegar lá antes da chuva. A gente na verdade não chegou em Ponte de Lima ainda, mas a gente tá 2 vilas antes de Ponte de Lima. A gente achou um café aberto, um cafezinho para dar uma forradinha no estômago, porque eu acho que ainda vai mais uns 40 minutos até Ponte de Lima. Cara, é incrível o sabor da comida daqui. Mais 1 quilômetro, Porto de Lima. Uhul! Uhul! Esse negócio aí, GG? Cara, isso aqui eu adoro, na verdade, essa resposta genérica que as pessoas dão para várias questões da vida. Cara, isso é alguma coisa. Isso, com certeza tem alguma utilidade. Chegamos finalmente em Ponte de Lima. E é muito bonito aqui, viu? Tem uma ponte, uma arquitetura romana muito bonita, antiguíssima. E esse parque aqui também é incrível.
Qual que é o nome dessas árvores aqui, GG? São plátanos. Essa árvore é mesmo do símbolo da bandeira do Canadá. Três e 15 da tarde, estamos aqui em Ponte de Lima ainda, acabamos de almoçar e decidimos que vamos continuar, não vamos ficar aqui hoje à noite não, porque na verdade o objetivo era ter chego aqui ontem, né? Mas tudo bem, mas aí a próxima parada já vai ficar muito longe, é 24 quilômetros daqui. Não que não tenha um outro lugar no meio do caminho, mas assim, um outro lugar interessante de dormir seria daqui 24 km. Mas a gente vai continuar a viagem, continuar a caminhada e ver se fica em algum outro lugar antes. E agora vai ter uma grande montanha no caminho, né? Mas vamos pra cima, vamos pra lá. Está sendo uma parte bem difícil, porque tem muitas subidas, assim como descidas também, mas até as descidas doem a perna, né? E porque a gente está contornando várias montanhas. É difícil, está sendo difícil esse trecho, mas eu vou te dizer que até agora está sendo o trecho mais bonito que a gente passou no caminho. Entramos numa cachoeira aqui. Ali atrás que tem uma pousada daqui 1,5 km, um albergue ou coisa assim, e como já são 6 da tarde por aí, a gente decidiu que vai ficar ali mesmo. E hoje está sendo outro dia que a gente não está completando a meta, né, de chegar numa cidade que a gente queria chegar, mas a gente está aqui mais para desfrutar o caminho, né, e não para correr uma corrida.
vista que tem daqui desse albergue. Então a senhora ali falou que é 15 euros para ficar aqui à noite e tem a janta por 5 euros e essa vista é de graça. Aqui é o nosso quarto que a gente pegou. Na verdade a gente tá pagando pela cama aqui, né? 15 euros por dia. Olha só a vista. Mais um dia completado no caminho de Santiago. 33 quilômetros andado hoje. Amanhã é o 5º dia do caminho. E eu ouvi falar que vai ser o mais difícil também, porque muitas montanhas. E o vinho que eles mesmos fazem da uva loureiro. O vinho chamado vinho verde. Então é isso. Muito bom, né, Nogueira? Muito bom. Muito bom. The longer I've waited, the more that I've tried. All the years that I've wasted trying to find it. All that I go through for my peace of mind. Let it all go out the window. No smoke in my eyes. I can hear the wind chiming. It's always been you in the back of my mind. 5º dia do caminho de Santiago. Acabamos de acordar aqui. E hoje, infelizmente, amanheceu assim, ó. A chuva não parou até agora e a gente vai ter que ir na chuva mesmo. Eu acho que isso faz parte, chuva faz parte também do caminho e a gente tem que enfrentar as dificuldades. O porquê da expressão que não é fácil o caminho das pedras. Já andamos quase 10 quilômetros e ainda chove um pouco, faz frio. Apesar de ainda ser 11 e pouco da manhã, a gente decidiu, bom, eu decidi que o GG ainda quer continuar andando, né? Até Valença, pô. Ele queria até Valença hoje, são 27 quilômetros, mas eu acho que é mais prudente a gente parar, porque senão a gente vai ficar resfriado. E aí vão ser vários dias de perda, não apenas meio dia de perda, né? E aí a gente viu uma placa ali atrás que daqui 1,5 km tem uma pousadinha. E acho melhor parar por hoje, porque é muito chuva. Me convenceu de andar um pouco mais e a gente decidiu andar mais 4,5 km, porque daí vai ter outro alojamento ali pra frente. E aí lá com certeza a gente para.
E outra, pra gente decidir continuar também, porque ainda são, na verdade, 15 para as 11 da manhã. Tá muito cedo. E vamos continuar mais um pouco. É isso aí. Eu pensava que ontem tinha sido o dia mais difícil. Ontem foi um pouco difícil, tinha um pouco de montanhas, subidas, várias subidas e descidas. Mas o dia estava muito bonito, então compensa, né? Hoje, com certeza, pior, não só porque tá chovendo, mas porque hoje é só subida, não tá tendo descida de jeito nenhum. Porque esse próximo ponto que a gente vai parar é o ponto mais alto do caminho. São apenas 14 quilômetros, mas são 14 quilômetros de descida, quer dizer, de subida. E essa chuva não tá ajudando. E tá meio frio também. Tá fazendo uns 15 graus hoje. Daqui 3 ou 4 quilômetros a gente chega à Fontoura, que falou mais uma meia hora andando. É a opção que a gente tem, né? Ou voltar, mas voltar acho que não é uma opção, né, Guia? A gente decidiu não parar naquele alojamento anterior, que o GG me convenceu de não parar lá. E agora a gente já andou quase outros 10 quilômetros, cara, debaixo de chuva. E agora a gente não acha outro alojamento. E agora a gente vai ter que andar mais 4, 5 quilômetros. Diz o cara ali que parou o carro, falou que tem um alojamento. E é isso. Tipo, hoje eu tô com energia. O problema é que eu odeio andar debaixo de chuva. Principalmente quando tá frio. Aqui achamos um alojamento. Finalmente. 15 euros a diária. Parece que esses 15 euros é a média aqui do caminho Santiago português. Foi até que uma boa caminhada. Quantos quilômetros? Não, na verdade 19,7. 19,7. Isso aí, foi puxado. Não é fácil. Agora deve ser o que? 1 da tarde, mas nem isso. Entre meio-dia e 1 da tarde agora. E vamos parar por agora porque frio e chuva. Tudo que rolou hoje foi frio. Ainda estamos caminhando pelo caminho de Santiago. É um caminho difícil, mas novas coisas estamos aprendendo todos os dias. Agora estamos perto da fronteira com a Espanha, já no meio do caminho de Santiago de Compostela. Hoje é o 6º dia de caminhada, caminho de Santiago. Já arrumamos nossas mochilas. Não são nem 7 da manhã ainda, hoje acordamos mais cedo. Estou muito bem fisicamente, não tenho mais cansaço, nenhuma dor no corpo mais.
é o que eu imaginava. Com o tempo, o nosso corpo vai se acostumando com a caminhada e a gente começa a se sentir melhor. Mas infelizmente hoje vai ser outro dia de chuva. A previsão diz que vai chover o dia inteiro. Mas quem sabe pode ser que para. É isso, vamos pra frente, vamos pra frente. Vamos, GG, vamos nessa. Bora. E hoje eu decidi que eu não quero molhar meu pé porque tá meio frio, né? Mas como eu tô usando a sandália fica meio difícil, mas eu achei uma solução. Sacolas plásticas no pé. É isso aí. Estamos enrolando. E o GG no celular ali. Já são quase 8 horas, a gente não saiu ainda. E a chuvinha tá bem fraca, mas ainda continua. E hoje a gente com certeza vai cruzar a fronteira para a Espanha. E a cidade que fica na fronteira com a Espanha é Valência. E aí depois, cruzando a fronteira para a Espanha, é Tui. Então eu acho que, não tenho certeza, mas eu acho que é mais ou menos uns 7 km e a gente já chega na fronteira. GG hoje no café da manhã não comeu ovo, que não tinha lá no hostel. Aí ele tá meio triste. Disse, o cara é movido a ovo. Olha lá a cara dele, tá triste, ó. A gente sai de onde? De onde que a gente nasce, né? Então... Diz ele que a energia vem dos ovos. A vida vem do ovo, né? Vem do ovo, a gente veio de onde, né? Não, realmente, o ovo dá uma energia boa. Não, é aquele momento que o cara quer justificar o que o amigo dele tá falando pra não ficar chato. Vamos deixar assim, a vida vem do ovo, pronto. Deixa assim. Na real eu tô feliz porque é mais descida hoje. Saber que eu vou descer e não tem subida hoje. Até vontade de correr aqui. Na verdade eu tô feliz não só porque é descida hoje, mas também porque a chuva tá meio que diminuindo, sabe? Acho que o mais importante mesmo é a chuva parar, sabe? Eu não ligo se tiver subida, tiver que subir, mas manter o meu pé seco acho que é o mais importante. Cara, tá muito Senhor dos Anéis aqui, né? Ai, o tempo tá abrindo! É um milagre! Olha esse céu azul! Acho que eu já consigo ver a Espanha lá no horizonte. Olha que o sol saiu bonito agora, viu? Tivemos até que tirar as blusas, tirar a capa de chuva, tirar tudo, porque tá, meu, de 13 graus, fazendo frio, chuva, de repente, sol, calor, e é assim o caminho, é assim. E tomara que continue assim. Essa árvore é pitoresca, olha isso. É
Ela foi crescendo, crescendo, só esse galho da árvore, eu acho. E chegou até aqui. Hoje o GG tá meio pra baixo, eu notei isso. Eu acho que não é só porque ele não teve ovos no café da manhã, não. Alguma coisa deve estar incomodando ele. Tá meio triste, deve estar com saudade do Brasil. E eu sei que ele tá meio pra baixo também porque ele normalmente sempre tá pra frente, andando mais rápido. Tá sempre pelo menos uns 50 metros pra frente de mim. E hoje, olha lá, ele tá lá atrás, nem dá pra ver direito. Tá uns 100 metros pra trás. Tá bem mais devagar. É assim, no caminho a gente tem fases, né? Ontem eu tava chato pra caramba. Eu não tava num bom humor ontem não, viu? E é assim, no caminho a gente passa por fases, né? Dias bons, dias ruins. Melhor que ter um pé seco, meu. Pela primeira vez a gente não está achando a setinha amarela e estamos perdidos. A gente viu que tem uma placa dizendo Espanha pra lá, mas a setinha amarela sumiu, entendeu? Achamos a setinha, apesar de a placa dizer que a Espanha é pra lá, a setinha tá dizendo que é pra cá. Então vamos pra cá. E chegamos em Valença, quase na fronteira com a Espanha agora. Estamos entrando na cidade de Valença e estamos indo em direção ao centro histórico, que antes de cruzar para a Espanha nós vamos conhecer um pouco dessa cidade. A gente está entrando aqui agora na cidade, na parte antiga da cidade de Valença, no centro histórico. Essa é a parede que escorre água eternamente. Parede de cascata. Cara, a cidade é muito bonita, cara. Incrível. Tô achando até mais bonita que Porto. Tudo tão pequenininho, parece meio que uma cidade de boneca assim, sabe? É muito bonitinho aqui.
A rua aqui só tem uma loja de souvenir para vender, só tranqueirada. Agora estamos chegando na Espanha. Essa ponte é realmente a fronteira entre Portugal e Espanha. Olá, Espanha! Sin tus caderas no puedo cantar. Sin tus caderas no puedo gozar. Sin tus caderas y movimiento mi ritmo y música va a parar. Sin tu cadera mi melodía. Aí, falta 118 quilômetros. Vamos lá. Sin tus caderas mi ritmo no se llama. Bem-vindos a Tui. Sin tus caderas no hay. Passando pelo vilarejo que chama Tui. Sin tus caderas y movimiento mi ritmo y música va a parar. Como agora é horário de almoço, aqui na Espanha tudo fecha esse horário porque é siesta, né? Tá todo mundo dormindo. Como dice el coro. Agora eu não sei se a vila é deserta assim mesmo ou se é porque é a siesta. Se tá todo mundo dormindo. Mi sabor, mami, ahora muévete, muévete. Sin tus caderas no puedo bailar. Sin tus caderas no puedo gozar. Mami, ahora muévete. Olá, tudo bem? Ay, muévete, mami, ahora muévete, ay, muévete. Dice, muévete, mami, ahora muévete, muévete. Bueno, señores, señores, en el tren anda Doni. 3-0 de Manigua. Ajá. A gente acabou de conhecer a Kátia, aqui de Portugal. Olá! Ela vai andar com a gente até Porrinho, não sei como se pronuncia. Eu acho que é isso. Dá umas 2h30 daqui até lá. Hoje está sendo um dia maravilhoso, não só porque tá sol, né? Não só choveu um pouquinho no começo da manhã, mas também porque eu me sinto muito bem hoje. Hoje é o 6º dia de caminhada, não sinto mais nenhuma dor no corpo, nada. Sinto bastante energia. E é aquele negócio, né?
As dores só nos primeiros dias. Nos 3 primeiros dias. Depois o corpo acostuma, né? Fica tudo de boa. É muito interessante que depois de dias só dormindo, comendo e andando, é muito interessante, a gente começa a fazer parte desse ciclo de acordar, andar, comer, andar, dormir, comer, caminhar. A gente começa a fazer, porque no começo a gente começa a lutar contra esse ciclo. E depois a gente começa a fazer parte desse ciclo de se sentir bem em contato com a natureza. Olha isso. A gente começa a fazer parte disso, entendeu? E não só se inserir nessa natureza. A gente começa a fazer parte, a sentir que a gente é dessa a gente faz parte dessa natureza. A gente é isso. E quando a gente começa a sentir, fazer parte disso, aí que o caminho começa a ficar bom, entende? Que a gente começa a desfrutar, as dores param, a gente começa a observar cada detalhe dessa natureza, todos os detalhes, cada galho de árvore, cada folhinha que cai no chão. E é isso, eu tô adorando tudo isso. Tô fazendo parte disso. Porque estamos haciendo el camino de Santiago, así que hay unos cafecitos. Sí, algo encontraréis por ahí. Uno así relativamente cerca, sí. Sales del agua. Às vezes não, né? Isso aí, Kátia, desde onde você está andando? Onde você começou o caminho? Porto, comecei no Porto. Que dia? Segunda-feira. Segunda-feira. E quando você pretende chegar em Santiago? Terça-feira. Terça-feira. Já passei metade. É isso aí. E há tens muitas. Tens a dizer norte. Já estamos quase chegando num vilarejo que se chama Porrinho. E é lá que a gente vai dormir hoje à noite. Uma bela caminhada hoje. Tá meio que começando a garoar, começando uma chuvinha bem fraquinha agora. Mas já estamos chegando, falta acho que 2 ou 3 quilômetros. Estamos chegando agora em Porrinho, finalmente. E a Kátia tá com o joelho doído, né, Kátia? Vai ter que comprar umas ervilhas congeladas para colocar no joelho. E eu tô com uma dor por trás da perna também, tá meio difícil. Mas hoje foi o dia que a gente mais andou. O GG tá lá atrás, a uns 200 metros. Também tá todo doído. A gente conseguiu andar mais de 50 quilômetros hoje. Inacreditável.
fazem 6 dias que estamos caminhando pelo caminho de Santiago português. E agora estamos em Porrinho, prontos para começar o 7º dia de caminhada. Hoje não amanheceu com chuva, esperamos que não vá chover. Nosso objetivo hoje é chegar pelo menos até Redondela, que é perto de Vigo. É muito interessante que agora que falta 100 km para chegar em Santiago de Compostela, a gente começa a ver muito mais pessoas, porque muita gente começa faltando poucos quilômetros, né? Olha só, tem uma excursão escolar indo para Santiago de Compostela. Tem muitas pessoas que fazem o caminho de bicicleta. Com certeza vai chegar bem mais rápido lá, né? Mas não é meu estilo de bicicleta, eu gosto muito mais de andar. O Hugo tá tentando brincar com o cachorro, mas ele não solta o pauzinho. A nossa amiga. Coisa interessante que a gente vem percebendo aqui é que, pelo fato de que ainda ser muito perto da fronteira com Portugal, a maioria das pessoas falam português e a língua galega, ela é uma mescla. Como ontem a gente andou mais de 50 quilômetros, hoje a gente decidiu parar numa vila que chama Redondela. Agora já são o que? Acho que 2 da tarde e estamos apenas uns 2 quilômetros de Redondela. E aí vamos parar. Tem um primo que mora em Vigo e aí ele veio buscar a gente pra dar um rolê pela região aqui. Valeu, Rafa! A gente vai pro sítio. E a gente decidiu que vai ficar hoje o dia aqui com eles. Bom. Amparo, que delícia, Amparo! Olha lá, e tem até um burro, ó. Nós vamos provar um vinho local agora. Espera. Força no cu, leite nas tetas e muitas pesetas.
Dicen coi de burla, si temos de fantasía, si eres tonto non lo seas, que eu a ti non te quería. Tá? Tchau. Você achou que o caminho ia ser difícil? Difícil é estar comigo. Muito incrível. Por isso Rafa vem aqui. Senão não vinha. Chegamos aqui em Vigo agora e meu primo tá mostrando aqui a praia de Vigo, que é muito bonita essa praia. Saúde! Saúde! Salud! Alô! Leite nas tetas, muitas pesetas. Ainda estamos andando esse caminho. Um caminho que parece infinito quando começamos. Mas quando chegamos perto do fim, não queremos mais que ele acabe. Bom dia, mundo! Estamos de volta no caminho de Santiago. Estamos aqui no Centro Histórico de Redondela para continuar nossa caminhada. Hoje seria o 8º dia de caminhada. E hoje nossa intenção é chegar até Pontevedra. E eu não sei, eu não lembro quantos quilômetros são até lá, mas é mais ou menos uns 15 por aí. Mais pra frente a gente vai ter mais certeza disso. Interessante que a gente errou o caminho por apenas uma quadra, a gente errou o caminho. E as pessoas param o carro para dizer que a gente está errado. É muito interessante como as pessoas se importam em avisar a gente. Que vista linda! Estamos indo paralelo a meio que uma baía. É um mar, é um braço do mar praticamente isso. Que chega até Vigo, né? É pra cá, né? Isso, a gente vira direito. Esse negócio a gente vê em todo lugar. Tem muito, eles fazem uma questão cultural para colocar milho, armazenar o milho, assim ele fica mais alto e não pega a umidade do chão. Isso foi o que nos disseram, né? Manhãzinha tava bem frio, mas agora o clima tá muito bom, tá perfeito. Tá meio friozinho, mas tá no sol, fica muito massa.
Que bonito aqui, cara. Bonito, mano. Aqui a gente chegou numa ponte. Eu acho que é tipo arquitetura romana, com certeza. Coisa mais linda, cara. Filmar a entrada dessa casa porque é incrível. É muito estranho porque tudo que mais queremos é chegar ao fim do caminho. Mas quando estamos prestes a chegar a esse fim, parece que não queremos mais chegar. Queremos que sempre demore um pouquinho mais. Falta 76. A gente percebeu que depois de Rodandela o caminho começou a ficar muito mais bonito, mais medieval, mais assim, ó. Muita gente fazendo o caminho, cara. Aqui pra frente o caminho parece estar tendo mais infraestrutura. Tem essas tendas para servir café, comprar banana. É interessante que o caminho te ensina a não carregar muitas coisas, porque se você carrega muitas coisas, a mochila vai ficar pesada e vai ser bem difícil. Assim como na vida. Na vida a gente carregar muitas coisas, materiais ou mentais, a vida vai ser difícil. Claro, cada um faz o que quer do caminho e da vida, mas pensa um pouquinho, às vezes o peso que você carrega, será que você não está jogando no ombro dos outros? São várias possibilidades e metáforas que a caminhada traz para nós, né? E quanto menos coisas a gente tem, é tudo mais simples, mais prático. Você pode ocupar então a sua mente com outras coisas. Não ter que administrar suas coisas, porque você tem muitas coisas.
72. Chamou o mercadinho e a gente vai parar para comprar alguma coisa para almoçar. A fome tá batendo, já é 12:30. Estamos começando a entrar na cidade de Ponte Vedra. Já fizemos o check-in no albergue, deixamos as coisas e agora temos tempo hoje, que a gente parou de andar mais cedo, e agora nós estamos andando para o centro histórico para conhecer a cidade de Ponte Vedra. Essa cidade de Ponte Vedra está me surpreendendo, que é muito bonita. Eu não imaginava que ia ser tão bonita assim. Na minha opinião, as duas cidades mais bonitas do caminho até agora foi Ponte Vedra, que é aqui, e Valença. Cidade das pontes, cara. Tem muitas pontes. Nunca vi tantas pontes numa cidade. $60 quilômetros falta. Amanhã não sei para onde vamos, mas mais ou menos no meio do caminho entre aqui e Santiago. E aí depois de amanhã a gente chega em Santiago. Agora estamos quase no fim do caminho de Santiago de Compostela português. Saindo de Ponte Vedra, estamos prontos para começar o 9º dia de caminhada. Hoje é o 9º dia de caminhada. É o dia que a gente está começando mais tarde o caminho e a gente tomou café da manhã, demorou, foi tudo mais demorado, mas antes tarde do que nunca. Agora são acho que
10h30 da manhã e é muito tarde para começar, mas acho que a gente vai ter que caminhar até mais tarde hoje, porque nosso objetivo é chegar em... qual o nome mesmo? Padrão. São 30 quilômetros daqui, então vai ser uma longa caminhada, não longa, mas uma caminhada média. E assim, pelo horário que a gente está começando, vai ser um pouco difícil, mas vamos lá. Já voltei a caminhar sem as meias, porque eu estava usando as meias para diminuir o atrito da sandália com o meu pé. Mas eles já melhoraram e não tá, e a sandália não está mais machucando. O único problema mesmo é quando tem um terreno meio que de pedrinhas, como esse que eu tô agora, que daí as pedrinhas entram na minha sandália. Eu tenho que ficar parando para tirar elas. I was on fire, our house, our dreams. We were dancing on a wire, reckless it seems. Não sei porque hoje o caminho está mais vazio. Não sei, porque toda aquela gente que estava andando com a gente ontem, não sei se eles já saíram mais cedo ou se desistiram. I'll let you go, just need some time. You need to find your way. A gente já está sem água há alguns quilômetros, acabou nossa água. E, incrivelmente, não achamos até agora um lugar para encher nossa garrafa de água. A gente sempre encontra, pelo menos um barzinho em algum lugar. E já faz uns 5 quilômetros que a gente está sem água. E a gente viu um sinal agora dizendo que daqui 5 quilômetros vai ter um restaurante. Bom, os outros 5 quilômetros. Então, pelos meus cálculos, se a gente saiu de lá quando faltava 65 km para Santiago, então já andamos 10 km hoje. São quase 2 da tarde. Começamos tarde hoje. Boa pausa para descansar, né, GG? Opa, excelente e necessário. E estamos todos nos sentindo muito bem hoje, fisicamente, mentalmente. A gente sente que já está tudo conectado, a gente já se conectou ao caminho, já não tem dores, não sente energia suficiente. E como falta só 2 dias para chegar em Santiago, já começa a dar uma tristeza que vai acabar.
velhinho do bar que a gente parou para tomar um café agora há pouco deu a dica pra gente sair do caminho 300 metros que ia achar uma... Ia mirar uma cascada. Sim, uma cachoeira. Vamos ver. Molhar o pé na água fria para dar aquela renovada. Tá muito frio, né? Tá gelado. É difícil chegar até Padrão. São acho que mais quase 20 quilômetros. Vamos tentar achar algum lugar antes pra gente ficar. Aí amanhã a gente continua. Tentar fazer o máximo hoje para amanhã, o último dia, não ser tão pesado. Aqui é uma vila bem pequena que chama Pivo. In the ruins of our love, days gone fading, hearts still aching. I can't control it, I can't control it. I know, keep pretending that we could never make it. I know you know it, I know you know it, I know. In the late night. Acho que já estamos chegando em Caldas de Reis. Já começou a parte subúrbio da cidade. Eu acho que vamos ter que dormir aqui, porque já são 6 da tarde já. Eu acho meio arriscado continuar. E essa é Caldas de Reis, outra vila bem pequena aqui no caminho. E agora não sei se a gente fica aqui hoje ou se a gente continua mais um pouco. O certo é continuar mais um pouco, senão vai ficar 43 km para amanhã até Santiago. É muito para andar num dia e pouco para ser quebrado, né? Decidimos que vamos andar mais, porque se a gente ficar aqui realmente vai ficar muito para amanhã. Tomara que a gente consiga achar um alojamento para mais daqui uns 5 km, quem sabe. Subidona.
7 horas e a gente tá aqui andando. Parada aqui no meio do nada, chegando no Jerico. Estamos passando por uma outra vilazinha, se chama Casa del Rico. Já são 8 horas da tarde e a gente está ainda aqui andando. Não achamos nenhuma hospedagem depois de Caldas de Reis e Padrão está muito longe ainda. A gente achava que ia encontrar alguma hospedagem entre Caldas de Reis e Padrão, mas até agora nada. Tipo, eu acho que tem mais 1h30 de sol. O bom é que a temperatura tá ótima. Achamos uma placa ali que dizia albergue a 200 metros. Tomara que tenha lugar nesse albergue. E hoje é o 10º dia que a gente está caminhando o caminho. Foram exatamente 10 dias como tínhamos planejado. Vamos chegar hoje fim de tarde em Santiago. A gente não vê a hora de chegar, né? Ao mesmo tempo há um frio na barriga assim de pensar que está acabando. É uma sensação muito estranha. Começa a lembrar de tudo que aconteceu. Pensar que vai realmente acabar, tá ligado? Lembrando que a vida é como um caminho, uma hora acaba, né? Então é bom aproveitar enquanto dura. É isso. E um momento. A dor é a única forma de ter consciência daquilo que precisa de cura. Isso as bolhas dos pés aqui no caminho de Santiago nos ensinaram. Encontramos aqui algumas bananas grátis. Mas é que a banana grátis é um excelente motivo para quebrar o jejum intermitente.
Então, ontem era pra gente ter chego até Padrón, né? E a gente não conseguiu andar até lá. Pensou em ficar em Caldas de Reis, mas aí ia ter andado pouco se ficasse lá. Aí decidimos andar mais, né? Mas não até Padrón. E agora hoje estamos quase chegando em Padrón. Depois de acho que 1h30 já que estamos andando ou mais. E ainda falta 31 quilômetros até Santiago. Não vamos poder matar muito tempo aqui em Padrón. Só dar uma voltinha para ver como que é a vila. Aqui nessa região, a galera deixa o pão na porta das casas. O padeiro passa deixando os pão aí, ó. Ô Gueira, lógico que as pessoas são felizes. Você acorda, tem um baguete pendurado na sua porta. Estamos passando agora a ponte de Padrón. Qual é o seu nome? Cesário. Cesário. Conhecemos aqui o Cesário e ele tá andando desde Lisboa até Santiago. E o mais incrível é que a gente perguntou de onde que ele é e ele falou que é de Santiago. Então ele tá simplesmente voltando para casa. Hoy llega en casa. Como mañana. Mañana? Sí, mañana. É. Se pode chegar perfeitamente, pero eu já fiz muitas etapas largas, já não. O senhor ali que a gente conheceu deve estar andando há pelo menos uns 20 dias. Ele começou em Lisboa. Só agora, na verdade, que a gente está passando por Padrón. Então daqui até Santiago são 24 quilômetros. O Cesário ali, o cara que a gente conheceu, ele não vai até Santiago hoje. Ele anda menos por dia. Talvez esse é o segredo para andar tanto tempo assim. Andar, sei lá, 15 quilômetros por dia só. Mas a gente vai até Santiago hoje. Já é meio-dia, a gente já passou por Padrón. O Cesário vai ficar lá hoje. Ele para cedo a caminhada, né? E a gente tá aqui, continuando a caminhada agora até Santiago, se tudo dá certo. A gente acabou de conhecer aqui a Terra, então, na verdade o nome dela é Terra, né? E ela é da Filadélfia, e ela também começou, o que nem o senhor que a gente conheceu antes ali, ela também veio de Lisboa. E o mais incrível é que ela falou que faz 60 dias que ela tá andando. Então é aquele negócio, quando a pessoa faz um caminho longo, ela anda bem poucas horas por dia para completar. So, but you're not arriving in Santiago today. I think tomorrow. I go just one day at a time. Yeah. See how far I'll get today. Okay, that's good. That's good. Slowly, slowly.
your fingers and you stay. I don't ever wanna be alone again. Despite all, you're my best friend. Agora estamos chegando num pueblito que se chama A Escravitude. If you feel lonely, I will be here and wait for the sun. It's getting closer, but it will never let us down. Here by the ocean, fire is burning, flares in the wind. Felizes, 15 quilômetros só, hein? Only 15. 15 left. Looking to the rising sun, this is where we belong. We belong. Então no Brasil é assim, né, Manolo? Mais samba, menos trabalho? Mais samba, menos trabalho, né? Estamos passando por outra vila bem pequenininha, que nem sei o nome. Tá, a gente tava tentando fazer uma A gente tá tentando conversar aqui, pra ter uma conversa, mas o Galo não deixa, cara. Toda hora que a gente começa a chegar no assunto, o Galo tenta entrar na nossa conversa, ele tá querendo falar com a gente. Agora são 4h30 da tarde e falta apenas 10 quilômetros para Santiago. Eu tô aqui tentando calcular quanto que vai dar, mais ou menos, quanto tempo até Santiago, mas é difícil, porque depende do terreno. E eu acho que umas 2 horas, no máximo 2 horas e meia a gente tá lá. Falta só 7 quilômetros, paramos aqui para tomar um cafezinho. GG já tá contente que 7 quilômetros vai assim, rapidinho. E estamos todos muito contentes. E é lógico que por um lado a gente tem aquele frio na barriga, né, que vai acabar tudo isso. Mas, como tudo na vida acaba, até o caminho uma hora a gente chega, né, no final. Quero aqui, ó, já guardando o resto do sanduíche para depois. Sanduíche de banana e chocolate. Very happy. Estamos passando por uma vila que se chama Vila Doiro. É praticamente a última vila antes de Santiago. Na verdade tem uma outra ainda para frente, mas praticamente é essa última. Sarah, how you feel arriving in Santiago after 60 days walking? Ecstatic, and because I woke up this morning not expecting to go to Santiago, so it's True. feeling very exciting. We convinced you to go all the way. Yes, my Nice. body is letting me. St. James carry. Yeah, and when we walk, like talking, having conversation, you go faster. Right? Yes. It's so nice. We energize each other. Exactly. GG, como você se sente? Em português, please. Às vezes as pessoas têm aquela velha ideia de passar as férias. Claro, cada um faz o que quer da vida.
ir para um resort, ficar se entupindo de comida, de bebida. Cara, a vida é isso aqui, é caminhada. Caminhar 30, 40 km por dia, pensar na vida, encontrar pessoas que você não encontraria se não fosse pelo caminho, fazer as suas reflexões, sentir-se agradecido pela vida, manter seu condicionamento físico. É maravilhoso, eu estou muito feliz e um pouco nostálgico, confesso, porque o fim é sempre uma despedida, mas dentre as simbologias do caminho há também aquela que representa o fim, como você já disse, né? Todo caminho começa e termina em algum lugar. E sim, é um fim, né? Mas como todo fim, é o começo de alguma coisa nova. Então esse é um fim, mas algo novo vai começar dali. Aí, ó, alguém deixou os tênis pra trás, ó. O cara ficou tão feliz que faltava 5 km que ele foi descalço o resto do caminho. Às 6h20 da tarde e a gente tá a 5 km de Santiago. Estamos passando por lá. Agora sim é a última vilazinha antes de Santiago. Já dá pra ver Santiago lá no horizonte, cidade. Stay under the willow tree when I asked if you would be. Would you be my Valentine? Would you be? É, tá acabando. Mas foi sensacional. Tá sendo ainda, né? Aprendi muito. Com certeza já sou outra pessoa. Acho que tudo isso que a gente aprende aqui, com certeza a gente carrega pra vida. Todas as dificuldades que a gente passa, tudo isso, a gente ganha muito conhecimento com essas dificuldades, né? E isso a gente leva pra vida, com certeza. Não que agora a vida vai ser mais fácil ou coisa assim, mas a gente ter um conhecimento para tomar decisões melhores na vida, que deixa a gente mais acordado, né? A gente acaba conhecendo os nossos limites. Eu acho que isso é muito interessante para a criação da nossa personalidade. Banco do peregrino. A gente teve que parar aqui num banco e esperar porque o GG ficou tanto para trás, ele ficou acho que 1 quilômetro para trás. E a gente ficou aqui esperando e nada de ele aparecer. Aí começamos a ficar preocupado, né? Que ele tava com umas câimbras na perna aí. Aí eu voltei um pouco, alguns 300 metros, aí vi ele lá na colina descendo. Aí é isso aí, o GG não desistiu ainda. Eu já tava mandando a ambulância atrás. Já tava mandando resgate, o helicóptero. What for choices? So we have 2 different ways. Já estamos caminhando pelos subúrbios de Santiago, em direção ao centro histórico de Santiago, que é lá no centro histórico que é o fim, né? E o GG ficou para trás de novo. O negócio é que o GG tá indo bem devagar, porque ele não quer que acabe o caminho, você acredita? Que é muito tempo andando, muitos quilômetros, muitas dores, dificuldades. Quando a gente chega aqui, dá uma sensação estranha, boa e ruim ao mesmo tempo, e ele tá ficando para trás aí porque ele tá indo bem devagar, que ele não quer que acabe o caminho. Quase lá. Eu acho que o ponto final é a catedral, né, GG?
Não desistam, peregrinos. Yeah. Almost there, guys. Almost there. Agora só falta 200 metros, não tem como mais desistir. Nem que eu vá me arrastando, mas 200 metros eu chego. Come all you young rounders, and a story I'll tell of the promise of heaven and the warning of hell. But take heed where you ramble. Chegamos no lugar tão esperado. E o sino da igreja até tá tocando. Where the new flowers grow. Well, he met in the springtime. The sun sings. Chegamos, galera, isso aí. Two star-crossed lovers in the still melting snow, where the loving was easy. E agora, o que vai fazer? And the courting was brief. E agora? Well, they called her a beauty. É isso, cara. They called him a thief. In the quiet of the evening, they'd steal away where the laughter would flow. Mais um caminho concluído. Momento tão esperado. Momento tão esperado. Nós são 9 horas da tarde. Já tomamos a nossa cerveja de comemoração. Agora a gente tem que achar um lugar para ficar hoje à noite. Ficar aqui 2 dias, na verdade. And her father's old pistol hanging loose by her side. When she aimed once, she never shot twice. Well, the air was so... É interessante quando a gente chega em Santiago, a gente fica meio perdido. Porque durante o caminho a gente sempre tem aquela missão de continuar andando, caminho em Santiago. E nas noites, quando a gente chega nos albergues também, a gente sempre está planejando até onde vai andar no outro dia, que horas vai acordar. Daí a gente chega aqui e a gente fica perdido, porque... E agora, né? A gente não tem mais que andar, não tem mais que fazer nada. Eu acho que isso é uma lição para a vida. Where the new flowers grow, back up the hillside, where the new flowers grow.